Olá! Na aula de hoje nós falaremos do realismo e do naturalismo em Portugal. Mas para começarmos, é importante que você entenda o significado do termo. Vejamos o que significa realismo. Realismo vem de real, que por sua vez vem do latim res, que significa fato, coisa. E ismo é o sufixo que significa crença, doutrina ou corrente. Assim, o realismo é a doutrina, é a corrente pautada na análise dos fatos. O realismo é um movimento literário marcadamente de oposição aos ideais do romantismo, do movimento que nós vimos nas aulas passadas. Esse movimento de combate é principalmente no que diz respeito à subjetividade dos românticos. O realismo era um movimento que se preocupava com os fatos, como nos mostra um de seus autores principais. A tendência agora é manter-se dentro do campo dos fatos e de nada mais do que fatos. Assim como fizemos com o romantismo, é importante que nós façamos uma distinção entre o movimento, entre a escola literária realista e a atitude realista de encarar a vida. Essa atitude, essa maneira particular do autor, do artista, se deparar com a realidade, buscando retratá-la de uma forma objetiva, sempre existiu em maior ou menor grau. E sempre vai existir, provavelmente. O que nos interessa hoje, neste nosso curso, é o realismo enquanto escola literária, enquanto movimento estético. É o realismo com letra maiúscula. O realismo marca um período de profundas transformações. Vejamos o que aconteceu neste momento. A Revolução Industrial, iniciada no século anterior, entra numa segunda fase, marcada pelo crescente aumento das fábricas e da mão de obra assalariada, do proletariado. É o período da utilização do petróleo, da eletricidade, do aço e da construção das estradas de ferro, entre outras transformações. É o início da estruturação do capitalismo. O realismo reflete também uma série de doutrinas filosóficas que estavam em voga neste período. Destacam-se cronologicamente entre elas o positivismo de Augusto Comte, em que nós temos a rejeição de qualquer interpretação metafísica da realidade, qualquer coisa que fuja à explicação da matéria. Ele pautava-se no estudo, no experimento científico, no pensamento científico. É desse período também o Manifesto Comunista de Marx, que dá início ao seu socialismo. Temos também a Teoria da Evolução das Espécies, de Charles Darwin, em que os valores, as verdades da Igreja são questionados. Neste período, nós temos como marco que dá início ao realismo na literatura universal a publicação do romance Madame Bovary, de Gustave Flaubert. Vejamos agora uma série de imagens que se relacionam ao realismo. Observe-as com atenção e veja se você consegue identificar qual é a relação delas com o realismo. Nessa imagem, o quadro chamado Os Raspadores do Assoalho, nós encontramos retratada uma cena do cotidiano dos trabalhadores das grandes cidades dos centros urbanos. Essa imagem, as catadoras de espigas, ao contrário da imagem anterior, retrata sim o trabalho, mas o trabalho no ambiente rural. E então, percebeu qual a relação dessas imagens com o realismo? O realismo estava preocupado com a descrição da realidade, com a descrição fiel dos fatos, mesmo que esses fatos e que essa realidade não fosse a realidade desejada. O realismo apresenta, a partir dessa preocupação com o fato, uma série de características. Vejamos quais são as principais características do realismo. Entre as principais características, nós encontramos o objetivismo. Preocupado principalmente com a verdade, o autor realista devia manter-se distante dos fatos narrados,
buscando o máximo de imparcialidade e impessoalismo. Uma outra característica é o universalismo. Ao contrário do subjetivismo e do individualismo do romantismo, os autores realistas buscavam o que era universal. O eu cede lugar ao coletivo, ao não eu. Outra característica são as personagens esféricas. Também, ao contrário do romantismo, o realismo apresentava personagens mais complexas e dinâmicas, pois evoluíam psicologicamente ao longo da narrativa. Lembre-se de que no romantismo, quase todas as personagens eram lineares, ou seja, eram previsíveis, construídas a partir de um único aspecto, ou eram heróis ou eram vilões. Outra característica é a contemporaneidade. Cai por terra, neste momento, a valorização do passado, a retomada do passado histórico. O que interessa ao realista é o presente, o hoje, daí a frequente crítica social, procurando desmascarar a imoralidade da igreja e da burguesia da época. E a última característica é o detalhismo. As personagens e os locais são descritos detalhadamente pelo autor, que buscava um retrato mais fiel da realidade. O realismo apresentou também uma outra vertente, em que seus valores, suas características foram levadas ao extremo. Essa vertente é o chamado naturalismo. No naturalismo, nós temos essas características exageradas, principalmente pautadas nos valores da época. Em que valores? No determinismo e no cientificismo. Para o autor naturalista, o homem era determinado por 3 fatores: pelo meio, pela raça e pelo momento. Naturalismo e realismo são 2 posições muito próximas, muito relacionadas, mas apresentam algumas diferenças. Vejamos quais são as principais diferenças entre romance naturalista e romance realista. Enquanto no realismo nós tínhamos o romance documental, no naturalismo nós tínhamos o romance experimental. O romance realista pautava-se na observação direta do fato e na análise. O romance naturalista apoiava-se na experimentação científica. O romance realista preocupava-se tanto com a realidade exterior quanto com a interior, através da análise psicológica. Já o romance naturalista preocupava-se com os aspectos exteriores, os ambientes, os gestos e os atos das personagens. O realista queria, entre outros objetivos, retratar a psicologia das personagens. O naturalista, por sua vez, buscava os aspectos biológicos e patológicos dos indivíduos. Nós temos também, neste período, as classes sociais dominantes, retratadas pelo realismo, e as classes sociais dominadas, retratadas pelo naturalismo. Nos romances realistas, o leitor tirava suas próprias conclusões, era uma interpretação indireta. Nos romances naturalistas, as conclusões já eram dadas pelo autor, cabia ao leitor aceitá-las ou não. O realismo em Portugal tem como marco inicial a famosa Questão Coimbra. Vamos tentar entendê-la a partir das próximas imagens. Embora com todas as transformações do período, Lisboa mantinha-se como palco dos grandes escritores românticos, representados por Antônio Feliciano de Castilho. Nessa época, nós encontramos o surgimento de um outro grupo. A Universidade de Coimbra, por sua vez, era o palco, era o abrigo dos novos estudantes, dos novos escritores que se identificavam mais com os ideais do realismo e que começaram a entrar em choque com os românticos, com os autores românticos de Lisboa. A Questão Coimbra foi justamente isso, o choque entre 2 épocas, entre 2 movimentos. De um lado, nós tínhamos os escritores românticos em Lisboa e de outro, os jovens estudantes da Universidade de Coimbra. Tudo começou quando Antônio Feliciano de Castilho escreve um artigo
ironizando a obra dos jovens estudantes, atacando principalmente a obra de Antero de Quental. Antero de Quental, por sua vez, responde a Feliciano de Castilho, através de um artigo intitulado Bom Senso e Bom Gosto. Nesse folheto, Antero de Quental faz duras críticas a Castilho, chegando a chamá-lo de velho fútil e afirmando que aquilo que saía do seu cérebro não merecia nem a admiração, nem o respeito, nem ainda a sua estima. Anos depois, praticamente o mesmo grupo participou das chamadas Conferências Democráticas do Cassino Lisbonense. Essas conferências eram reuniões em que esses jovens realistas discutiam as questões ligadas à nova tendência ao realismo e também mostravam-se contrários às ideias românticas que ainda perduravam em Portugal. Segundo a crítica, essa foi uma geração de brilhantes escritores. Vejamos agora quais são os escritores que faziam parte dessa geração. Da esquerda para a direita, temos Eça de Queiroz, Oliveira Martins, Antero de Quental, Ramalho Ortigão e Guerra Junqueiro. Eça de Queiroz foi, sem dúvida, a figura mais importante e significativa da prosa realista em Portugal. Mas tamanha grandiosidade de sua obra, nós só iremos falar de Eça de Queiroz na próxima aula, quando dedicaremos toda ela à grande figura do realismo português. Então, por hoje é só, um abraço e até a próxima aula.